Hoje vamos falar de três nervos cranianos. Vamos falar do nervo acessório, do nervo vago e do nervo glossofaríngeo. O nervo acessório é um nervo que conduz fibras eferentes viscerais especiais provenientes do núcleo espinhal do nervo acessório, que está localizada na medula cervical, sensivelmente acima de C6, e também fibras originárias do núcleo ambíguo, núcleo esse localizado no bulbo raquidiano. É exatamente isso que nós percebemos nesta representação esquemática, com as origens espinhais e as origens bulbares do nervo acessório. Embora este seja um tema relativamente controverso em neuroanatomia, iremos simplificar dizendo que o nervo acessório de facto encosta com o nervo vago, que se encontra imediatamente superior, e que há uma partilha de fibras eferentes viscerais especiais entre estes dois nervos, nomeadamente entre o nervo acessório e o nervo vago. Em última análise, estas fibras eferentes viscerais especiais do nervo acessório são fibras que se destinam à inervação do músculo esternocleidomastoideu, o flexor lateral e anterior da cabeça, e do músculo trapézio. Nesta imagem, para além da origem aparente do nervo acessório, podemos ver também a forma como o nervo acessório sai do crânio através do buraco jugular. Falo encostado ao nervo vago, exatamente por causa daquela partilha de fibras que eu há pouco referi, e também com o nervo glossofaríngeo. Uma vez fora do crânio, o nervo acessório contorna a veia jugular interna ao nível do ventre posterior do músculo digástrico e dirige-se inferior e lateralmente. O nervo acessório é um nervo que aparece num plano relativamente superficial no espaço compreendido entre os dois músculos que inerva. É exatamente isso que podemos ver nesta imagem. Vemos o nervo acessório compreendido entre o esternocleidomastoideu e o músculo trapézio. Isto é algo que facilmente vocês poderão ver nas peças no laboratório. Estas imagens representam a testagem do nervo acessório, ou pelo menos o componente para a inervação do músculo esternocleidomastoideu, em que o médico coloca a mão num lado do rosto e pede ao doente para virar a cabeça para o lado da mão, faz isto a um lado e ao outro para testar de forma isolada o esternocleidomastoideu do lado direito e do lado esquerdo. Outra forma de testar a ação do nervo ao nível do músculo esternocleidomastoideu é pedir ao doente para dirigir a testa em direção da mão do médico, que está colocada na testa, e assim ver a ação sinérgica dos músculos esternocleidomastoideus. Nesta imagem vemos claramente um indivíduo sem qualquer tipo de tonicidade nos músculos esternocleidomastoideus. Outra forma de testar será pedir ao indivíduo para fazer a elevação do ombro, nomeadamente fazendo a elevação do ombro contra a mão do médico. Não se esqueçam que o trapézio tinha inserções ao nível da espinha da omoplata e, portanto, essas fibras musculares produzem alguma rotação da omoplata, ajudando à elevação do ombro. E, portanto, essa será também outra forma de testar este par craniano. O nervo vago é um nervo que apresenta 5 componentes funcionais. É, por isso, um nervo bastante completo. Dentro destes componentes funcionais, há componentes funcionais que não são tão conhecidos, como, por exemplo, o componente aferente somático geral. E há outros componentes que são claramente a imagem do nervo, como é o caso do componente eferente visceral geral, que é um componente que, como iremos ver, tem uma distribuição muito significativa, muito importante para diversas vísceras, nomeadamente vísceras cervicais, torácicas e abdominais. Não será preciso reforçar, mas estamos a falar de inervação craniana e, portanto, quando falamos em componente visceral, estamos obviamente a falar da divisão parasimpática. Este componente eferente visceral geral do nervo vago tem origem no núcleo dorsal do vago, aqui localizado no bulbo raquidiano. Da mesma forma que existe um componente EVG,
o nervo vago apresenta também um componente AVG, um componente sensitivo proveniente das vísceras, por exemplo, do esófago, da traqueia. Basicamente, este componente aferente visceral geral é um componente que conduz informação sensitiva para o núcleo solitário. Núcleo solitário esse que irá ser falado por diversas vezes, não só porque está associado a mais do que um nervo craniano, como também está associado a mais do que um componente funcional. Outro componente do nervo vago é o componente aferente visceral especial. Basicamente, este componente está relacionado com o paladar. É um componente que recolhe paladar ao nível da epiglote e conduz essa informação para o núcleo solitário. Já veremos, ou mais à frente, iremos ver depois melhor a organização do núcleo solitário, para podermos de facto perceber porque, como é que ele está organizado de forma a poder receber dois tipos de informação. Outro componente extremamente importante deste nervo vago é o componente eferente visceral especial. Este componente eferente visceral especial tem origem num núcleo já nosso conhecido, que é o núcleo ambíguo. Basicamente, este componente eferente visceral especial do nervo vago destina-se à musculatura da faringe. Como iremos ver, grande parte dessa musculatura é inervada pelo décimo par, à exceção apenas de um músculo, e também para inervação de musculatura laríngea. O componente aferente somático geral é, de facto, um componente mais reduzido, é um componente que está relacionado com a recolha sensitiva ao nível da orelha, do meato acústico externo e também da dura mater ao nível da fossa craniana posterior. Este componente aferente somático geral é um componente que é transportado pelo nervo vago para o núcleo espinhal do nervo trigêmeo. Neste diapositivo podemos ver a representação esquemática de alguns componentes funcionais do nervo vago. Nomeadamente, podemos ver a distribuição do componente eferente visceral especial, que, tal como vos disse, se destina à musculatura da faringe, ou a grande parte da musculatura da faringe, mas também à musculatura da laringe. Tal como referimos, este componente EVE tem origem no núcleo ambíguo, no bulbo raquidiano. E, através de diferentes ramos do nervo vago, que iremos ver num diapositivo mais à frente, fará então a inervação da musculatura faríngea e da musculatura laríngea. A musculatura faríngea é uma musculatura de facto extremamente importante para o processo de deglutição e, portanto, qualquer alteração neste componente vai se manifestar ou ir-se a manifestar em disfagia, portanto, em alteração da deglutição. Ao inervar a musculatura da laringe, o nervo vago tem de facto uma ação extremamente importante ao nível do aparelho fonatório, ao nível da produção da fala, e qualquer alteração nesta via do nervo vago até à musculatura da laringe pode manifestar-se por disfonia e também, por força da inervação da musculatura faríngea, uma perda do reflexo do vômito. Ainda nesta imagem podemos também ver aqui a representação da epiglote, vemos aqui a cartilagem, vemos aqui revestida por mucosa e existindo receptores de paladar na epiglote, e eu digo ainda existindo ou existindo, porque são receptores que se vão perdendo com o envelhecimento. Quem recolhe a sensibilidade desta região, a sensibilidade paladar, é de facto o nervo vago, através deste componente aferente visceral especial, para o núcleo solitário. É exatamente isso que está aqui representado neste esquema, embora isto tenha que ser ainda mais desenvolvido, falaremos mais à frente. Quanto ao componente eferente visceral geral, de facto, este componente é um componente extremamente representativo do nervo.
de uma forma muito ligeira, representamos aqui alguns dos elementos que são alvo desta inervação eferente visceral geral, nomeadamente o coração, nomeadamente o trato gastrointestinal e as vias anexas ao trato gastrointestinal. Basicamente, este componente EVG, tal como foi referido, é um componente que tem origem no núcleo dorsal do nervo vago e que vai então distribuir-se para diferentes vísceras, já veremos exatamente como. Eu aqui queria chamar a atenção de que estamos a falar de inervação motora vegetativa e, portanto, não se esqueçam que neste âmbito temos ou existem dois neurónios, duas fibras, as fibras pré-ganglionares e as fibras pós-ganglionares. É isso que está aqui representado neste esquema para a inervação, por exemplo, do coração, como também para a inervação das estruturas do trato respiratório. Já veremos exatamente o nervo vago a sair do buraco jugular. Vamos a esse nível também perceber a existência de dois gânglios. No entanto, chama a atenção para esta imagem, que é uma perspectiva da região anterior, mas também da região lateral do pescoço, e para vos assinalar o nervo vago e o percurso do nervo vago aqui na região cervical. Basicamente, o nervo vago é um nervo que acompanha inicialmente a artéria carótida interna e a veia jugular interna, depois a artéria carótida comum e a veia jugular interna, neste percurso descendente ao longo do pescoço. Na verdade, estas três estruturas, a artéria, o nervo e a veia, estão envolvidos numa mesma bainha, que é a bainha carotídea. De facto, neste plano, a este nível, o nervo vago é um nervo extremamente superficial. Neste diapositivo, podemos ver o nervo vago na sua origem aparente no globo raquidiano, tal como já foi referido em aulas anteriores, e vemos claramente o nervo vago a sair do crânio através do buraco jugular, tal como comentávamos anteriormente quando falamos do nervo acessório. A este nível, nós podemos perceber que o nervo vago apresenta dois gânglios, um gânglio superior e um gânglio inferior. O gânglio superior localiza-se ao nível do buraco jugular e o gânglio inferior imediatamente abaixo do buraco jugular, portanto, fora do crânio. O gânglio superior é o gânglio que contém os corpos celulares dos neurónios aferentes somáticos gerais, aqueles neurónios que seriam responsáveis pela inervação, pela recolha sensitiva ao nível do meato externo, ao nível da orelha e também ao nível da dura mater. O gânglio inferior contém os corpos celulares das fibras aferentes viscerais gerais, das fibras aferentes viscerais especiais. Imediatamente após o gânglio inferior, nós podemos ver várias ramificações do nervo vago, nomeadamente o ramo faríngeo, para fazer a inervação da musculatura da faringe. Aqui, ao nível da musculatura da faringe, nós teremos a oportunidade de ver uma imagem mais clara, mas ao nível desta musculatura, o nervo vago inerva os três músculos constritores da faringe, músculo constritor superior, médio e inferior da faringe, que são, digamos, os músculos que de facto vão constituir o tubo faríngeo. E vemos também, a partir deste ramo faríngeo, a saída de ramificações aferentes viscerais especiais, nomeadamente aqui para a região da epiglote. Inferiormente ao ramo faríngeo, temos o nervo laríngeo superior. Nervo laríngeo superior. Este nervo que nós vemos aqui a abordar a laringe. Vocês ainda não têm propriamente um conhecimento desta região para fazer uma descrição mais pormenorizada, mas é um nervo que tem um ramo interno e um ramo externo.
sendo que o ramo